Olá, meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje a gente vai resolver o exercício 70 do capítulo 2 lá do Harley. Por que eu tô trazendo esse exercício hoje? Porque surgiu uma dúvida lá no Instagram e sempre que surge alguma coisa do tipo, eu quero trazer aqui pro YouTube para poder explicar melhor para vocês. Então, qual foi a dúvida? Natana, quando é que eu integro? Quando é que eu posso usar as equações lá do MU, né, do MUV? Do movimento uniforme, do movimento uniformemente variado. Quando é que eu posso usar essas equações e quando é que eu tenho que partir para integral e para derivada? E hoje, nesse exercício, eu gostei bastante dele, dei uma folheada lá e falei, cara, esse exercício pode ajudar a resolver essa questão que apareceu. Então hoje a gente vai fazer isso aqui. Mas antes da gente começar, eu queria pedir pra você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, isso me ajuda demais. Ativa o sininho de notificações para que o YouTube te avise quando tiver novos vídeos. Deixa seu comentário aqui embaixo ao final deste vídeo e compartilha com seus amigos. Dica boa é dica compartilhada, tá bom? Vamos lá? Vamos começar o exercício? Então vamos lá. O que o exercício 70 tá falando, Natana? Vamos ler? Duas partículas se movem ao longo do eixo X. Então, a gente já sabe aí que é um movimento 1D. A posição da partícula 1 é dada por x igual a 6t ao quadrado mais 3t mais 2, onde x está em metro e t em segundos. E aí, a aceleração da partícula 2 é dada por menos 8t, onde a está em metros por segundo ao quadrado e t em segundo. No instante t igual a 0, a velocidade é 20 metros por segundo. Em que instante as duas partículas têm a mesma velocidade? Então vamos lá, nós temos duas partículas. Qual é a informação da partícula 1? O que ele me falou da partícula 1? Vamos lá. Partícula 1, eu vou chamar de P1. Ele me deu a equação do espaço. Tá? Ele me deu a equação do espaço. Deixa eu colocar aqui bonitinho. 2 pontos. O que ele me deu aqui? Ele me deu a equação do espaço. X de t é igual a 6t ao quadrado mais 3t mais 2. Certo? É isso que ele me dá da partícula 1. O que ele me dá da partícula 2, do P2? Então, da partícula 2, ele me dá a equação da aceleração. A aceleração é igual... Então, vamos lá. A aceleração, ela é igual, né? Uma aceleração em função do tempo, então é um A de t, é igual a menos 8t. Ele me deu isso e disse que no instante t igual a 0, então para essa partícula aqui, no t igual a 0, o que a gente tem? Uma velocidade, então o nosso VO0 para a partícula 2 é 20 metros por segundo. Então, por que ele está dando isso, Natana? E só está dando isso para a partícula 2. A gente vai ver que é um dado muito importante que a gente necessita. Então, é por isso que ele está trazendo isso para você. Nada no exercício é por acaso, tá bom? E o que ele pede? Ele quer saber qual é o instante em que as velocidades são iguais. Então, que a velocidade da partícula 1 é igual à velocidade da partícula 2. Ele quer saber em que momento isso acontece, qual é o t. E aí, vamos lá. O que eu quero trazer para você? Quais são as equações que a gente tem do movimento uniforme? Vamos lembrar? Movimento uniformemente variado, tá? A gente tá falando do movimento uniformemente variado. Quais são as equações que a gente tem? Ah, nós temos, Natana, que S é igual a SO mais VOT mais A sobre 2T ao quadrado. Nós temos também que V é igual a VO mais AT. E nós temos também V ao quadrado é igual ao quê? A VO ao quadrado mais 2 vezes A delta S. E aí aqui a gente pode colocar escrever essas equações tanto para o eixo X, né? Que daí ficaria X é igual a XO, nananã, ou para o eixo Y, que ficaria Y é igual a YO. E aí a gente pode escrever tanto para horizontal quanto para vertical, lembrando sempre disso, tá? E aí a gente tem essas equações que é do movimento. Natana, quando é que eu posso usar elas? E quando é que eu tenho que usar aquela regrinha que você me falou? Lembra da regrinha lá? Equação do espaço para a equação da velocidade e para a equação da aceleração. Natana, quando é que eu tenho que usar aquilo que você falou? Que da equação do espaço, vou para a equação da velocidade, eu tenho que derivar. Quando eu vou da equação da velocidade para a equação da aceleração, eu tenho que derivar de novo. E quando eu volto, Natana, você falou que eu integro. E quando eu saio da equação da velocidade e quero para a minha equação do espaço, eu também integro. E aí, Natana, eu quero saber quando é que eu uso integral e derivada e quando é que eu uso as equações do movimento uniformemente variado. Quando é que isso acontece? Você vai poder usar as equações do movimento
uniformemente variado quando a sua... Você pode usar esse cara daqui, você pode usar essas equações aqui, quando a sua aceleração for constante em relação ao tempo. Então, eu só posso usar essas equações aqui quando a minha aceleração for constante em relação ao tempo. Essa é a única possibilidade para que você possa usar essas equações. Caso o contrário, você precisa integrar ou derivar. E aí vai depender do exercício, do que o exercício está pedindo. Vamos para esse exercício daqui. Ele quer saber qual é a velocidade, qual é o tempo em que as velocidades da partícula 1 e da partícula 2 são iguais. Mas ele não me deu a equação da velocidade. Para a partícula 1 ele me deu a equação do espaço e para a partícula 2 ele me deu a equação da aceleração. Vamos começar com a partícula 1? Vamos tentar escrever a equação da velocidade para a partícula 1? Eu tenho, Natana, para a partícula 1, eu sempre posso usar a derivada integral, tá? Ela sempre vai nos ajudar caso a gente tenha as condições iniciais, isso é bem importante. Para esse caso, o que a gente tem? A gente tem a equação do espaço. Natana, se a gente for para aquele macetinho ali, eu tenho a minha equação do espaço, certo? Vou pegar uma cor aqui. Eu tenho a minha equação do espaço. Eu saindo da minha equação do espaço, eu quero a minha equação da velocidade, eu derivo, certo? Certo. Então, eu tenho a minha equação da velocidade, ou eu tenho a minha equação do espaço, eu derivo, encontro a minha equação da velocidade, certo? Ok? Então, eu posso fazer isso, Natana? Posso. Então, partícula 1, partícula 1, o que eu posso fazer? Saindo da minha equação do espaço, é o quê? É 6t. 6t ao quadrado mais 3t mais 2. Então, Natana, o que eu sei? Que a velocidade é dx dt. Então, é a derivada da equação do espaço em relação ao tempo. Ah, Natana, a derivada de polinômio a gente já viu. Esse cara vem aqui pra frente, eu tiro 1. Esse cara, quando não tem nada, é 1, vem aqui pra frente e eu tiro 1. Esse cara daqui é constante, derivada de constante é 0. Certo? Então, como é que fica essa derivada? A primeira fica do 2 que multiplica 6 vezes t ao quadrado, t ao quadrado não, t de 2 menos 1, que é t elevado a 1, mais 1 que multiplica 3 de t elevado a 0, mais 0 que é a derivada da constante. Como é que fica essa velocidade, então? Isso aqui fica 12t mais 3, certo? Porque esse cara aqui, toda letra elevado a 0 vai ser 1. Então, Natana, essa é a minha equação da velocidade para a partícula 1? Essa é a sua equação da velocidade para a partícula 1. Tá, Natana, mas e se eu quisesse aplicar as equações do movimento uniformemente variado? Presta atenção no que eu vou te falar agora. Quando você tiver uma equação do espaço, presta atenção, quando você tiver uma equação do espaço e ela for do segundo grau, Natana, o que é uma equação do segundo grau? Quando a minha incógnita aqui, ela tiver grau 2, você pode usar as equações do movimento uniformemente variado. E por que eu estou afirmando isso? Porque a nossa equação do espaço para o movimento uniformemente variado, ela é de segundo grau. Então, isso caracteriza ter uma aceleração constante. Isso caracteriza quando eu tenho uma equação do espaço de segundo grau em relação ao tempo, não se esqueça disso, em relação ao tempo. Quando for em relação ao espaço é outro assunto que a gente vai ver depois. Mas quando ela for uma equação do segundo grau em relação ao tempo, eu posso afirmar que a minha aceleração é constante em relação ao tempo, então eu posso usar essas equações do MUV. Natana, então quer dizer que nessa partícula 1 aqui, eu poderia ter feito pelas equações lá que eu aprendi no ensino médio? Poderia. Eu vou te mostrar que você vai encontrar a mesma coisa do que você derivou. Né? A gente derivou e encontrou uma equação da velocidade. Natana, então vamos fazer pelo outro método? Vamos, eu vou colocar um ou aqui. Ou a gente vai usar. Então, como que a gente faz por esse método, Natana? Você tem que a equação do seu espaço é S igual
a 6t ao quadrado mais 3t mais 2. Esse é o que o exercício te deu, tá? Isso aqui foi o dado que o exercício te deu. O que você sabe? O que você sabe? Você sabe que a equação do espaço é, para o MUV, é SO mais VOT mais A sobre 2T ao quadrado. Você faz aqui uma correlação dessas duas equações. Olha só, S e S, certo? Que nesse caso aqui ele chamou de X. Isso aqui pode ser X, tá? Porque ele tá falando no relação à horizontal. Não se esqueçam disso, que esse cara aqui ele pode ser X, porque ele só tá indicando qual eixo é. Então, esse cara daqui, ó, quem vem sozinho é o S, ó, então isso aqui é uma correlação. SO é igual a 2. Eu já consigo ver já de cara uma correlação. Quem acompanha o T, Natana? Quem acompanha o T é a minha velocidade? Sim, é a sua velocidade. Então, esse cara daqui é o quê? VO inicial igual a 3 metros por segundo. Então, quem acompanha o T é a minha velocidade inicial. E quem acompanha o T ao quadrado é A sobre 2. Então, quem está acompanhando o T ao quadrado é A sobre 2. Então, eu posso escrever que A sobre 2 é igual a 6. E aí, eu chego à conclusão que a aceleração é 12 metros por segundo. Passando esse 2 para lá, 2 vezes 6, 12 metros por segundo ao quadrado. Então, eu consegui encontrar a aceleração, velocidade inicial e espaço inicial apenas fazendo uma correlação. Por que eu pude fazer isso? Porque a equação do espaço em relação ao tempo para a partícula 2 é do segundo grau. E isso caracteriza que a minha aceleração em relação ao tempo é constante. Não esquece disso. Ok? Agora, eu consigo escrever a equação da minha velocidade? Consigo. Lembra como é a equação da velocidade? Vamos voltar aqui. A equação da minha velocidade para o MUV é V é igual a VO mais AT. Natana, eu tenho todos esses dados aqui. Eu tenho VO e tenho A. Eu consigo escrever. V é igual a VO mais AT. Então, V é igual... Quem é o meu VO? 3. Quem é a minha aceleração? 12. Pronto, escrevi. Eu vou até colocar de azul igual a outra. Olha isso aqui. Isso aqui não é igual a isso aqui? Natana, então quer dizer que para este caso, tanto por derivação quanto por correlação, esse aqui que a gente fez foi uma correlação, né? Tanto se eu fizer por correlação ou se eu fizer por derivação, dá a mesma coisa? Sim, tem que dar a mesma coisa para este caso, lembrando sempre, né, que a equação do espaço, ela é uma equação de segundo grau em relação ao tempo. Olha, isso aqui é a mesma coisa, eles só estão com as ordens trocadas, mas é soma. Você pode fazer 12t mais 3 ou 3 mais 12t. É a mesma coisa. Então, nós encontramos, isso aqui é a equação da velocidade para a partícula 1. Ok? Agora, nós vamos fazer para a partícula 2. Vamos voltar aqui. Partícula 2. Então, a gente tem aqui a partícula 2. Ele me deu a equação da aceleração e me deu essa condição aqui. Quando t igual a 0, VO é 20 metros por segundo. O que você vai fazer aqui? Natana, posso usar a correlação? Posso usar a correlação e usar as equações do movimento uniformemente variado? E a resposta é não. E por que não? A aceleração, ela é constante? Ela é um constante, um número constante? Não. Ela é constante em relação ao tempo? Ela é uma função do tempo, ela é menos 8t. Neste caso, só cabe a você usar derivada integral. Neste caso, só cabe a você usar isso. E aí, derivada integral vai depender do que o exercício está pedindo, certo? Mas aqui você não pode usar as equações do MU, tá vendo? Que para partícula 1 você pode, para 2 não. Cada caso é um caso e você vai precisar analisar. Aqui, para a partícula 2, a aceleração não é constante, tá? Ela é uma função do tempo. Então, neste caso, o que a gente precisa fazer? Natana, ele quer a equação da velocidade. A gente precisa da equação da velocidade para poder igualar essa velocidade e ver em qual tempo essa velocidade é igual. Em qual tempo essa velocidade é igual é o que o exercício quer. Então, você tem a equação da aceleração. O que você faz? Quando você tem a equação da aceleração e quer encontrar, olha só, eu tenho a equação da aceleração e quero encontrar a minha equação da velocidade, o que eu faço? Integral. Esse processo daqui, vamos lá, esse processo daqui para cá, você precisa integrar, certo? Então, o que a gente vai precisar fazer para a partícula 2?
partícula 2, ele me dá que a aceleração em função do tempo é menos 8t, certo? Foi isso aqui que ele me deu aqui no início. O que ele me deu também? Uma condição inicial. Para t igual a 0, VO é igual a 20 metros por segundo. Então, aqui nós vamos integrar. Nós sabemos que para encontrar a equação da velocidade em função do tempo, nós temos que integrar a aceleração em relação ao tempo. Essas são escritas do cálculo, matemáticas que a gente vai se acostumando com o tempo. Velocidade é a integral da aceleração em função do tempo. Então, V de t é a integral. Quem que é a aceleração? Menos 8t dt, que representa qual é a incógnita que eu estou integrando, em relação a quem eu estou integrando. Natana, integral de polinômio, eu já sei como que é. Quando eu não tenho nada é 1, eu somo 1 e divido aqui embaixo de 1 mais 1. Perfeito. Menos 8t ao quadrado sobre 2, certo? Nenhuma dificuldade até aqui. O que a gente sabe? Tem o limite de integração, ele me deu limite de integração, ele me deu intervalos ali para que eu possa integrar? Não, e quando isso não acontece, o que precisa aparecer na integral no final, que a gente já viu lá na aula 2? Uma constante. E o que a gente já viu também, que quando é uma integral, né, para encontrar a equação da velocidade, esse cara daqui é quem? Quem que é essa condição inicial? É o VO para TO igual a 0. É a nossa condição inicial, é a velocidade para t igual a 0. Nossa, Natana, então foi por isso que ele me deu essas informações aqui? Sim, foi por isso que ele te deu. Então, nós vamos escrever que V de t é igual a 8 dividido por 2 dá 4, menos 4t ao quadrado, mais 20. Então, esse cara daqui é 20. Natana, encontramos a equação da velocidade para a partícula 2? Encontramos. Agora a gente vai resolver o exercício. O que ele quer? O que ele quer? Ele quer qual é o tempo, vamos voltar lá, em que instante as duas partículas têm a mesma velocidade. Então, qual é o tempo em que as velocidades são iguais? Olha, eu tenho a equação, vou escrever aqui até, a equação da velocidade. Isso aí depois você vai tirando print ou anotando, na verdade, para a partícula 2. Então, eu tenho a equação da velocidade para a partícula 1, tenho a equação da velocidade para a partícula 2. Então, vamos lá. Só escrever aqui. Para a partícula 1, vou escrever V de 1, tá? Só para a gente não confundir as velocidades. É 12t mais 3. E para a partícula 2, V de 2, é menos 4t ao quadrado mais 20. Certo? Então, nós temos aqui duas equações. E ele quer que essa velocidade, ele quer saber qual é o tempo para que essa velocidade seja igual a essa. O que eu preciso fazer? Escrever que V de 1 é igual a V de 2. É essa condição aqui. Ele quer saber qual é o tempo para que V1 seja igual a V2. E aí a gente só substitui. Quem é V1? 12t mais 3 é igual. Quem é V2? Precisa ser igual, né? Porque a gente quer o tempo para que elas sejam iguais. Quem que é V de 2? Menos 4t ao quadrado mais 20. Isso aqui vai dar o quê? Uma equação de segundo grau que você vai encontrar t. Fácil? Fácil. Viu que tudo que a gente fez foi conceito. Esse início do exercício foi conceito para você entender quando é que você pode usar aquelas equações do M e o V e quando é que você não pode e aí vai ter que partir direto para integral ou derivada. Tá bom? Então vamos lá? Vou para trazer todo o pessoal que está na direita para a esquerda. Então isso aqui vai ficar 4t ao quadrado mais 12t mais 3 menos 20 igual a 0. Então, isso aqui vai dar 4t ao quadrado mais 12t menos 17 igual a 0. Reconhecendo quem é esse cara daqui A, esse cara daqui é B, esse cara daqui é C. Então, agora eu posso achar o meu delta. Quem que é delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é 12 ao quadrado menos 4 vezes 4 vezes menos 17. O meu delta vai dar, vamos fazer aqui na calculadora rapidinho, 12 ao quadrado, menos com menos vai dar mais, então é mais 16 vezes 17.
416. Esse é o meu delta. Então, para eu encontrar o meu t, que são as raízes, né? O t é incógnita dessa equação do segundo grau, então é ele que eu encontro as raízes. T é igual a... Como é que fica aqui? Vou colocar diferente também, coisinha diferente. T, só pra gente relembrando conceitinhos lá também do ensino médio. O que a gente tem? Menos b, mais ou menos raiz do delta, sobre o que aqui? 2 vezes a, certo? Então, nisso eu tenho T1 e vou encontrar quem? T2, certo? Um com mais delta, outro com menos delta. Então, T é igual menos B, quem que é o B? 12, então menos 12, mais ou menos raiz do delta, que é 416, dividido por 2 vezes A, o A é 4. Então, com isso dá que o T1, quem que é o T1? Menos 12, mais, quem que é a raiz de 400? Raiz de 416, aproximadamente 20,4, dividido por 8, 2 vezes 4, 8, e o T2 vai ser quem? Menos 12, menos 20 sobre 4, sobre 8, ok? O que vai dar? Vamos ver o T1, menos 12 mais 20 sobre 4, dividido por 8. Então, menos 12 mais 20 sobre 4, dividido por 8, 1,05 segundos. E o de baixo, preciso calcular? Não precisaria calcular. Por quê? Olha só, menos 12 com menos 20,4 vai dar um número negativo, vai dar menos 32,4. Dividido por 8 daria um número negativo ainda. Pode número negativo na física para tempo? Sim? Não. Então, esse cara daqui já nem vale. Então, pra gente, só confirmar, se esse 20,4 dividido por 8, só para confirmar se vai dar 1 ponto. Isso mesmo, 1,05. Então, qual é o tempo? 1,05 segundo. Então, este é o tempo em que as velocidades da partícula 1 é igual ao da partícula 2. Veja que o exercício em si é simples, é resolver uma equação de segundo grau. Mas para você chegar nessas equações, né, da velocidade aqui, o que você precisou fazer? Você precisou usar conceitos, né, ou de correlação para a partícula 1 e conceitos de integral e derivada para a partícula 2. Na verdade, só de integral para este caso, porque ele não pediu, né, nada mais. Então, e aí precisou usar tudo que a gente já viu, né, de integral indefinida, precisa somar uma constante, a gente vai juntando tudo, gente, a gente vai juntando tudo. É por isso que você precisa assistir todas as aulas e ir acumulando conceitos, tá bom? Por hoje a gente fica por aqui, a resposta final tá aqui, mas o importante, né, eu acho que tudo se completa e se junta. Então, cara, se você vai, assim, tudo aqui que a gente foi falando foi muito importante. E não é só a resposta final que é importante, é todo o conceito construído, tá bom? A gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Bons estudos!